Em Chipre, na era 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem da Fenícia a Creta, o barco afundou e levou toda a sua carga. Por causa desse único evento, um acontecimento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer comerciante, um homem muito rico, de repente ficou pobre em um acontecimento único. Imagine se você fosse Zenão. Como você reagiria vendo todo o seu trabalho de uma vida sendo jogado no ralo marítimo pela força da natureza? Qual seria a reação esperada? Você ficaria com ira? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais, mas não para Zenão, filósofo e pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura para sempre, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O auge do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler a obra de Sócrates, Platão e de outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande sabedoria. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso pelos bens perdidos, Zenão concentrou-se em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e sereno apesar de sua situação difícil. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam chegar aos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de ira ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma forma de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e compreender o mundo. Era um estilo de vida, e esse estilo perdurou durante séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje, da mesma forma que foi aplicado há milhares de anos. E seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todas as pessoas no mundo têm experiências diferentes e, portanto, diferentes perspectivas sobre quase tudo. Como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam auxiliar enormemente a todos, e por isso, não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento por trás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e foi o que fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epiteto, que se traduz como adquirido, pois ele já foi possuído como escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de afastamento e liderando a luta contra a desigualdade. Inventaram até a palavra cosmopolita, que significa, literalmente, cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, porque de quão diversos eles são? Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, professor de Epiteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem avidez e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres ficam tão satisfeitas quanto os homens com atos nobres e justos, e rejeitar o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens procurar e examinar como elas poderiam viver bem, isto é, praticar filosofia, mas não mulheres?" Mesmo numa época em que não era popular,
As mulheres foram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e a se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega lá fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o tempo. Embora seja uma porcaria, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente em saber que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que visa em aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha tomando banho frio quando você normalmente toma pratos quentes. Não coma nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar nessas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nosso mental para infortúnios futuros. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente empurrados em nossas gargantas, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, ter uma determinada aparência ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, que nunca seremos felizes. Esta mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que, muitas vezes, todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. Então, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos, sem saber, estabelecer expectativas surreais para as nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é maneira de viver. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos para nós. Deveríamos fazer as coisas por nós mesmos e somente por esse motivo. Anexando qualquer externo, esperança ou apegos secundários às ações que realizamos, quase sempre levam à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você encara a vida dessa maneira, você coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Os carros quase sempre quebram. Desastres naturais devastam cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar a nossa felicidade no nosso valor intrínseco, como seres humanos, e em nada temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente onde a vida nos jogue. Porque independentemente do que queremos, no final das contas, não temos nenhum controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epiteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar assuntos para que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externos e não estão sob meu controle,
e que tem a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor, não com base em coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista estoico, inútil. Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você pensa em um filósofo grego? Você também pensa em um sujeito barbudo com cabelos encaracolados, usando uma toga e que revela seus músculos torneados? Essa é normalmente a primeira imagem que vem à minha cabeça também. Isso acontece porque os gregos antigos tinham uma fascinação estética pelo corpo humano. Eles não só esculpiam esculturas musculosos, como também perseguiam um corpo perfeito. Sim, a maioria dos gregos da antiguidade tinha corpos esculturais. Se você achava que musculação era uma moda recente, é que você não conheceu Platão. O homem, além de ser um dos principais pensadores da história, ainda era atleta e campeão olímpico. Pois bem, mas o que tem a ver o corpo torneado de Platão com o surgimento do estoicismo? Você deve estar se perguntando. A verdade é que essas duas coisas não têm uma relação direta, a não ser pelo fato de que Zenão era exatamente o oposto de Platão. Era um sujeito torto, magro e meio estranho. Diferente dos outros filósofos da sua época, só foi saber o que era filosofia quando já tinha 30 anos de idade. Sabe aquele pequeno detalhe? Então é esse. Ele não tinha superpoderes, não nasceu rico como a maioria dos filósofos. Não foi dotado de uma sabedoria sobre-humana como alguns gênios. Não teve os melhores professores desde cedo, como outros intelectuais. Mas é justamente o fato de Zenão não ter tido superpoderes que tornou o estoicismo tão poderoso. Toda vez que nós pensamos em alguém que marcou a história, ou alguém bem-sucedido, é muito fácil criarmos uma imagem romantizada na nossa cabeça. Imaginamos alguém forte, frio, inabalável, independente, autodidata, dentre outras hipérboles e aumentativos. Mas essa imagem não é a de Zenão. Mesmo sendo uma pessoa meio esquisita, franzina e azarada, Zenão foi responsável por criar a escola de filosofia que influenciou imperadores, governantes e líderes ao redor de todo o mundo, mesmo séculos após sua criação. Eu quero que você mantenha essa imagem em mente quando formos nos aprofundar na vida de Zenão. Esse contraste é muito importante para entender não só o estoicismo, mas para você entender você mesmo. Lembre-se que são pessoas ordinárias que fazem do mundo algo extraordinário. Então, para entendermos como um homem ordinário como Zenão fundou essa filosofia extraordinária, precisamos olhar para a sua origem.